muita gente, até pela agitação, tem problema com sono. Não dorme direito. Tem, Cardinô. A prevalência é altíssima. Só para você ter ideia, a metade da população hoje à noite não vai dormir. Os índices são de 45% de prevalência de insônia. Então, essa insônia pode ser desde uma insônia inicial, e é muito comum na sociedade, as pessoas deitam e demoram muito a pegar no sono. Então, a gente chama de latência do sono, que é o tempo que eu fico fritando, virando na cama. Então, agora de manhã, no consultório, eu tive uma paciente que disse que só prega no olho às 4 horas da manhã e vai deitar à meia-noite. Então, são 4 horas ali, com nível de ansiedade, o cérebro ruminando, e ela não consegue dormir. Então, a prevalência, os dados internacionais, são de 45% da população. Quase uma pessoa em cada 2, a outra não dorme. A pessoa não dormir é o quê? É a idade? É algum distúrbio? O que acontece? Diz que a partir de uma certa idade as pessoas também dormem menos, né? Sim, sem dúvida dorme menos, mas isso não é uma questão para dormir com uma baixa qualidade de sono. Dos 18 aos 64 anos, dados internacionais sugerem que de 7 a 9 horas é a condição adequada para dormir. Então, nós nascemos para dormir 8 horas. Pode até ser saudável pessoas que dormem minimamente 6 horas ou, no máximo, 10 horas. Qualquer coisa disso, o fato de envelhecer, não significa que eu deveria diminuir a minha qualidade de sono. O que pode acontecer é eventual cochilo ao longo do dia. Então, é muito comum, à medida que a gente envelhece, a gente perde o tônus muscular e passa a roncar. Roncar é um preditor de que o indivíduo pode estar fazendo uma apneia do sono. A apneia é quando diminui a oxigenação durante o sono. Então, o organismo para o fluxo de ar, cai de 90% a oxigenação do sangue, e isso faz vários despertares à noite. Então, como de noite eu preciso dormir no mínimo 6 horas, o ideal seria entre 7 e 9, se eu dormir no mínimo menos de 6 horas, eu não consigo ciclar as 4 fases do sono adequadamente, o que causa sonolência diurna durante o dia, perda de memória, perda de equilíbrio, fraqueza, moleza, uma infinidade, queixa cognitiva, a memória vai para o espaço. Então, isso diminui todo um processo, diminuição da força. Então, o fato de envelhecer não significa que eu tenho que ter um sono de baixa qualidade. Se eu estiver tendo, o primeiro indício é sonolência diurna, eventualmente agitação, e isso, se eu estiver tendo algum distúrbio de sono, algum indício de que não estou dormindo adequadamente, eu preciso procurar ajuda de um especialista em sono. Esse problema do sono, a gente estava falando da questão da idade, né? O senhor se referiu ao tônus muscular e tal, mas hoje você tem televisão, rede social, celular, falo da luz do celular. Isso realmente é mito ou é verdade? É muito real. É real? É muito real. Celular prejudica o sono? Celular e qualquer outra tela. Então é preciso expandir para a sociedade que o ato de levar o celular para a cama, isso é extremamente maléfico e só piora. O que acontece? Primeiramente, a gente tem que controlar os estímulos. Imagine você quanta coisa você falou aqui de advocacia, de direito, de prisão de fulano, sequestro de bens, quanto isso causa ansiedade em toda uma sociedade. Então não é só daqueles protagonistas. No nosso chat processos. O senhor vê aí, ó, é pau cantando aqui. Imagine, eu estou vendo aqui pelo chat as pessoas discutindo o lado direito, o lado esquerdo, aquela confusão, um chamando o outro de gado, aquela confusão toda aí. Então o que acontece? Isso gera um estresse, isso gera ansiedade, esse controle de estímulos vai até a cama. Isso quando muitas vezes as pessoas ficam em redes sociais vendo fofoca. A ciência tem até um nome muito pesado para isso, que é procrastinação violenta ao dormir. Já que a gente está falando de violência... Procrastinação violenta ao deitar. É violência ao deitar, ou seja, eu estou cansado, já está passando da minha hora de dormir, mas eu fico lutando contra o sono porque eu quero ler uma coisinha a mais, eu quero ver a fofoca. Então, esse controle de estímulos ele tem que ser feito. E a luz, voltando para a questão da luz da tela, muitas vezes a gente prescreve para o paciente que tem insônia, ansiedade, tem uma latência de sono muito alta, essa que eu falei, que é a hora de deitar até a hora de pegar no sono. A gente prescreve uma leitura, com uma luz quente, com uma luz que tenha menos Kelvin, para poder ir relaxando. O que acontece? Essa luz entra por uma via, que é a via da retina hipotalâmica, vai lá no centro do cérebro e diz assim, olha, é dia, não secreta o hormônio que vai sugerir o sono não, que é o hormônio da melatonina. Então, ele, ao invés de secretar um hormônio que vai relaxar, ele começa a jogar na corrente sanguínea cortisol, que é o hormônio que a gente tem quando acorda e vê a luz do sol. Então, esses celulares, as telas, as TVs, os tablets, os computadores, eles emitem uma luz azul, que tem um comprimento de onda muito alto, que impede do cérebro induzir e mostrar para o relógio biológico, é noite, bora dormir. Por isso que criança, hoje em dia, só acorda cansada, né?
Porque toda criança hoje, eu duvido o pai que não deu o celular, tá para dar. Vem o dia das crianças agora. Perfeito. Não, doutor? Eu não sei se eu posso fazer uma consulta ao doutor aqui em público. Olha só, se a televisão, eu também acho que a televisão interrompe o sono, é maléfica para o sono. Mas a minha esposa vai assistir a novela, ela dorme no sofá. Ela dorme com a novela. Olha, a novela não é porque dorme. a novela tá uma desgraça, não tá. Como é que é? Maravilhoso. Essa pergunta do Dr. Velino é muito interessante porque nos dá a oportunidade de mostrar muita coisa. Perceba, primeira coisa, ele estava falando na esposa, eu já pensei que ele ia falar na televisão no quarto. Depois ele disse que estava na sala, está correto. O ideal seria que a gente tirasse as televisões do quarto. Já falei até com alguns arquitetos, tira a televisão do quarto das pessoas. Não, mas eu não vou fazer isso, meu projeto arquitetônico não fica tão bonito. A gente tem que assistir a televisão na sala e quando for para a cama, a gente tem que, no máximo, pegar no sono entre 15 e 20 minutos, no máximo 30 minutos. Se esse sono não chegar, a gente deveria sair da cama. E depois eu volto para esse assunto, porque isso é uma questão condicional. Eu vou ensinar o meu cérebro que na cama eu posso fazer outra coisa, senão namorar ou dormir. Eu só posso fazer essas duas coisas na cama. Eu não como na cama, eu não trabalho na cama, eu não leio, não descanso na cama. Ou dorme ou namora. Ou dorme ou namora, viu? Olha só, viu? Duas coisas para fazer na cama. O caso da esposa do Dr. Velino é bem curioso. Veja, o fato de eu estar na televisão e essa monotonia da novela, eventualmente pode me causar uma certa sonolência, mas está mais provável que ela não tenha um sono tão reparador ao longo da noite, ela faça sonos superficiais e isso cause uma sonolência durante o dia. Eventualmente ela pode tirar mais cochilos maiores do que 30 minutos, e isso vai induzir uma diferença no ciclo circadiano, que é o ciclo claro e escuro. A gente nasceu para acordar no claro e dormir no escuro. O homem das cavernas, ele tinha uma luz de 3, 4 lux numa vela ou numa fogueira. A gente agora tem isso aqui, tudo de luz imitando a luz solar. E o cérebro não entende que isso aqui não é o sol. Ele pensa que é para ficar acordado. Agora, o senhor já notou, né? Até porque é bom lembrar que o doutor Barnabé, ele trata sem medicamento, né? Mas você entra hoje numa farmácia, você tem lá um local dedicado ao sono. Aí tá lá triptofano, aquelas passifloras, melatonina que está liberado, né? Vai funcionar, não? O cara chegar na prateleira da farmácia, leva logo uns 5 daquele lá para ver se dorme. Então, isso é muito curioso, Cardinal, porque quando a gente trata de insônia, que é o distúrbio do sono mais prevalente, associado também à apneia do sono, a gente tem que entender o seguinte: o tratamento de primeira escolha é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. É um tratamento não medicamentoso. Então, o que acontece? Existem algumas passifloras, como você falou, alguns chás, como chá de valeriana, chá de mulungu, erva doce, alguns chás que são calmantes. Não necessariamente é a solução de um distúrbio do sono. Fazer um tratamento de distúrbio do sono, primariamente, é preciso analisar, ou seja, o que é que está causando aquilo? É ansiedade? É depressão? Eu estou trocando o dia pela noite? Depois eu tenho que ter um conjunto de regras e condutas que devem ser adotados desde a hora que eu acordo. Chamamos isso de higiene do sono, do ponto de vista da ciência. Então, o que acontece? A melatonina foi liberada no Brasil, inclusive isso é um problema, porque eu sou associado à Associação Brasileira do Sono, e todo ano discutimos no Congresso Nacional, esse ano o Mundial foi no Rio de Janeiro, o próximo agora em dezembro. Então, o que acontece? Todo ano se discute. A Anvisa no Brasil liberou melatonina como bala, como suplementação. E melatonina é hormônio, e como tal, ela mexe no corpo inteiro. Então, hoje, nem a própria medicina, a ciência está segura se a dosagem é de 1 miligrama a 5 miligramas. Não, os estudos científicos, baseados em evidências, ainda não fecham para a melatonina. Então, em alguns casos, a melatonina vai ajudar, em outros casos, não vai ajudar. O recomendado é não tomar medicamento para dormir sem orientação médica. Então, medicamentos calmantes, relaxantes... Melatonina é medicamento. Melatonina não é chazinho. É hormônio, não é chazinho. O passiflora é um chazinho que pode ajudar. Tem muita coisa que pode ajudar na higiene do sono. Como, por exemplo, sem muita evidência científica, mas os óleos essenciais, inalar os óleos essenciais, a yoga, a meditação, exercícios respiratórios de coerência cardíaca, tem total fundamentação que faz com que você secrete mais hormônios de relaxamento? Eu deito com 5 minutos, estou dormindo, ligeiro. Mas acordava no meio da noite, 2 vezes, 3 vezes, no meio da noite. E achava que era questão, me levantava, fazia xixi, voltava, cara. Fiz uma polissonografia e deu o resultado que eu tinha apneia do sono.
Era o que estava me acordando. E o médico passou para eu usar um aparelho chamado CPAP. Fica no nariz, soprando. Então, durmo direto e acordo com mais disposição. Que aparelho é esse, hein? Concordo com o doutor. A cama no quarto é só para duas coisas: para dormir e para namorar. Não é para ver televisão. Perfeito. Esse tratamento é o tratamento de primeira escolha. O CPAP é um aparelho de pressão positiva de ar, como o doutor Avelino falou, e veja que depoimento maravilhoso, né? Hoje eu acordo mais disposto, porque eu tenho 4 fases no sono. As fases 3 e sono não REM, e sono REM são as fases que causam recuperação muscular, recuperação cognitiva. Então ele acorda mais disposto, não tem sonolência durante o dia, toma melhores decisões executivas. E o CPAP, esse aparelhinho que ele fala, coloca uma cânula no nariz, um travesseirinho aqui no nariz, e ele sopra ar, como se a gente estivesse fora do carro na janela a 100 km e o ar entrando mais rápido com uma certa pressão no nariz. É o tratamento de primeira escolha. O que ele fala sobre polissonografia é um exame de primeira linha para analisar se ele tem uma diminuição da oxigenação e da diminuição do fluxo de ar. Essa apneia, que a gente chama de apneia, ela pode ser central ou uma apneia obstrutiva, ela pode impedir a quantidade de oxigênio necessário no sangue. Agora, quando ele falava, isso é um indício muito claro. O que é um sono adequado? É um sono unifásico. Eu deito e acordo no final. Podendo ser uma única noctúria, um xixi à noite. A partir de 2, 3, tem algumas causas para isso. Pode ser uma hipertrofia prostática benigna, pode ser diabetes, pode ser uma desidratação, pode ser muita água na hora de dormir e o organismo vai lhe acordar para excretar, fazer o xixi. Agora, como ele provavelmente o senhor roncava, quando ele diz assim, eu fui fazer a polissonografia, tinha muitos despertares, roncar é despertar. Numa dessas, o organismo deixa de secretar o hormônio que inibe o xixi, a noctúria, e aí ele ficava com 2, 3 xixis por noite, o que acaba com a arquitetura do sono. Então ele dormia, tinha um sono superficializado, e aí, muito provavelmente, os sintomas eram cansaço cognitivo, perda de memória. Então, tudo isso acontece. E ele está fazendo o tratamento de primeira linha, fez o exame adequado e tem um depoimento maravilhoso. Então, as pessoas não têm que ter medo de CPAP. CPAP é um equipamento muito bom, pequenininho, não faz barulho, é benigno, depois se acostuma, não causa vício, não causa dependência. É o tratamento de primeira linha para uma parcela importante da população. Você vê aí, o doutor Célio, jovem, 84 anos, e dormindo bem, doutor Barnabé. Não tenha dúvida que... Não dormir envelhece. Não tenha dúvida. Eu conheci o Dr. Avelino na academia de ginástica. Então, sem dúvida, ele pratica exercícios físicos, manter a massa muscular. Não existe um sono de qualidade sem a prática do exercício. Sem o indivíduo sedentário não vai ter um sono de qualidade. E mantendo a massa muscular é o que vai garantir uma lucidez, uma velhice, ou seja, uma longevidade saudável. E hoje é o que a ciência defende. Sono de qualidade vai garantir que você tenha menos probabilidade de colesterol, triglicerídeo, glicose elevados, vai garantir melhor condição cardiovascular, porque não ter uma boa noite de sono pode aumentar o seu problema de doença cardiovascular, AVC, de hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, distúrbios temporomandibular, impotência. Então, assim, o sono de qualidade é extremamente importante para a saúde na longevidade. Então, estamos diante de um exemplo de sono de qualidade, de cuidado com o corpo, de longevidade saudável. Isso parte também entre os 8 essenciais que a Associação Americana do Coração prevê. Manter uma boa composição corporal, peso leve, controlar a glicose sanguínea, colesterol, triglicerídeo, uma de sono. E somado a tudo isso, um bom tempo de meditação, pelo menos 5 minutos de meditação por dia, fazendo processos respiratórios para desligar essa amígdala neuronal que prepara a gente para lutar ou fugir o tempo inteiro. Então, isso causa relaxamento e bem-estar. Uma questão que é importante na minha concepção é o trabalho do subconsciente. Muitas vezes, e ocorre comigo, a gente está com um processo complicado, e não para de pensar nisso. Estudando a melhor estratégia de defesa. Aí, de repente, eu paro de pensar, bom, eu vou dormir e o meu subconsciente vai me dar a solução. No dia seguinte, acordo com a solução pronta, com a melhor estratégia. O subconsciente ficou trabalhando para mim. Tem um livro que tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, o Laí Ribeiro, ele conta exatamente isso. O que fisiologicamente acontece, que o doutor Avelino acaba de relatar, é que o cérebro vai cansando, naquela situação ele só causaria mais estresse, ele precisou do repouso, e nesse repouso
nas fases do sono N1, que é um sono mais de ondas lentas, um sono mais inicial, e depois ele começa relaxando isso até entrar em sono profundo, ele acorda com as melhores ideias e toma as melhores decisões executivas. Então, o sono é extremamente importante, inclusive para a cognição. Doutor Barnabé, para nós encerrarmos, alguma recomendação para o público que está assistindo aí? O senhor viu aí um monte de gente falando aí, né? As principais recomendações são abster-se de telas nas últimas horas que vão para ir para dormir. A prática do exercício físico regular, deixar o comportamento sedentário, são pessoas que passam de 6 a 8 horas ou sentadas, ou deitadas, ou reclinadas. Então é importante a cada intervalo de hora ficar em pé por pelo menos 10 minutos, expor-se ao sol, um intervalo entre as 9 e as 15 horas, de 10 a 15 minutos, pelo menos expor as palmas das mãos, que são mais fotossensíveis, deixar o sol entrar. Então muita gente acorda pela manhã, coloca logo uns óculos escuros. Então a gente é regulado pelo ciclo claro e escuro. Então acorda de manhã, deixa o sol entrar, vai botar óculos escuros já quando tiver um pouquinho mais tarde. Então tomar essas medidas de higiene do sono, inclusive cuidado com as alimentações, tem alimentos cafeinados. Hoje a ciência sabe que a cafeína fica por até 6 horas na corrente sanguínea e ela é absorvida nos mesmos sítios no cérebro que absorvem a melatonina, que é o hormônio do sono. Então tenham muito cuidado, principalmente aquelas pessoas cafeíno-sensíveis, que devem tomar essa cafeína até as 15 horas, porque ela vai ficar mais 6 horas na corrente sanguínea. Também ter muito cuidado com alimentos engordurados, alimentos mais à base de gordura, chocolates, alimentos de gordura, para dormir à noite. Eles, através do mecanismo da termogênese, eles atrapalham demais o sono. Então, esse tipo de conduta a ser tomada vai fazendo com que você tenha melhores condições preparando, porque o sono é aprendido. E durante o dia eu vou me preparando para dormir à noite. Essas condutas vão facilitar bastante.